Agora sim, meus amores. Então, trilheiros, parceiros, sejam super bem-vindos a esse encontro. Hoje a gente quer exatamente falar que livro digital não é e-book. Nós vamos contar aí qual foi o processo, né, e algumas estratégias que a gente utilizou para ranquear o nosso livro na Amazon e sair da nossa bolha e ter as consequências bacanas que a gente está tendo aí. Então, para quem não me conhece, eu sou Stefania Andrade, eu sou a especialista dos professores mágicos. Má. E eu sou a Maisa Nara, estrategista aqui nos Professores Mágicos. Perfeito, amores. Então, é o seguinte, gente, eu sou professora de carreira e também sou escritora de carreira, então, mas minha vibe sempre foi ligada para os livros infantis e livros físicos, né? Numa outra pegada, totalmente diferente disso que a gente vai conversar um pouco mais hoje, né? Mas eu queria já dizer para vocês que tudo mudou quando eu lancei meu primeiro livro em 2011. Em que sentido? Como eu era vista, tá? Como eu era vista. E eu passei a ser chamada, a minha profissão, a parte da minha carreira, como formadora de professores e também como contadora de história, chegaram depois que eu lancei livro. Então, depois que eu lancei livro, eu consegui ter por um bom tempo, como eram livros infantis, me chamavam para contar história, aí fui me formar mais sobre isso, fiz uma carreira em paralelo como contadora de história da Saraiva, oficial, durante um tempo, ganhei uma grana nessa época, gente, foi muito bom, e também a parte de formação. Então, foi muito bacana. Então, cada vez que eu vou em algum lugar, eu vou dar uma palestra, seja online ou presencial, as pessoas gostam de falar, né? É autora do livro tal, do livro tal, do livro tal. Então, eu só queria contar isso para vocês. Aqui nos Professores Mágicos, a gente trabalha com duas vertentes principais, com a educação criativa e com a parte de valorização da carreira. Então, a gente trabalha com a carreira dos professores, ensinando também os professores a fazerem não só renda extra ou carreiras em paralelo ou até transição de carreira, tá? E a gente tem, né, a Maisa e eu, temos ao longo deste ano de 2023, a gente tem ajudado muito, né, os professores e não professores a colocarem o livro deles no mundo, né? Enquanto a gente estava organizando também o nosso, a gente tem ajudado aí várias pessoas a colocarem o livro no mundo. E aí a gente quer começar contando para vocês sobre quais foram os frutos que a gente teve deste best-seller, que foi o livro lançado no dia 26 de julho agora de 2023. É o meu primeiro livro voltado para professores. Eu costumo dizer que esse é o livro da minha vida, né? Tem todo o meu método lá. Ele se chama Guia Prático de Aulas Criativas para uma gestão de classe que funciona. Eu tinha um objetivo que o livro tivesse toda a minha metodologia, ciclo de aula eficaz e tudo mais, só que de uma forma bem criativa, bem fácil de leitura, porque os nossos professores não são leitores. Eu queria que fosse uma coisa com muita imagem, com ilustrações e tudo mais, e foi isso que a gente fez. Mas você quer falar um pouquinho sobre os nossos resultados? Sim. Bom, uma coisa que nos chocou muito, e aí veio como as pessoas nos olham e nos olharam, né? Quando eu falo nós, gente, entendam a Estê, tá? Como as pessoas me olharam de uma maneira completamente diferente para a Estê depois que a gente atingiu esse marco, que era o nosso objetivo. Quando a gente decidiu, a gente vai explicar para vocês por que a gente escolheu a Amazon. E quando a gente atingiu esse marco, que era o nosso grande objetivo, então a gente não tinha objetivo de venda aqui, a gente não queria fazer dinheiro com o livro, a coisa mudou muito e mudou muito rápido. Na mesma semana, né, logo sei lá quantos dias depois, deixa eu só permitir a Kenny aqui, eu não lembro poucos dias depois, ela recebeu 2 convites muito importantes para participação em 2 podcasts, e um deles era com um jornalista super famoso aqui no Vale do Paraíba, que é a região onde a gente mora, e o outro era de uma professora que é gigante no digital, e que você tinha uma leve conversinha, né, Estê? Não era nada para falar. Um pouco, tinha feito algumas coisas, mas eu não estava ranqueada para fazer parte desse podcast antes do livro, tá, gente? Porque todo mundo que ela chamou lá são pessoas que têm 150 mil seguidores ou mais. E eu tenho 10 mil seguidores. 15, Estê, agora? Tinha na época do livro. Não, na época do livro tinha 10 mil seguidores. As pessoas que não estavam me notando e que eu pedia
para a gente trocar ideia, para vir aqui para eu entrevistar, alguma coisa assim, gente, em 2 semanas, todo mundo que eu tinha chamado antes, eles voltaram e apareceram depois que o livro ranqueou como best-seller. Mas é óbvio, gente, que essas pessoas também não souberam do nada. Tudo foi muito estratégico, né? É sim, Lê, uma prova social muito grande, muito grande. Então, gente, as consequências foram muito grandes nesse sentido. Assim, a gente logo, os frutos foram, né, imediatos. Então, de julho para cá, nós conseguimos participações em diversas mídias, nós conseguimos resultados interessantes com pessoas que chegaram, né? Conseguimos também parcerias e conseguimos fechar a nossa primeira mentoria high ticket para professor, que era uma coisa que eu achava que era impossível, e depois disso, o negócio, agora ninguém mais segura, ninguém mais me segura, gente, o negócio agora, Alja, não tem mais jeito, Alja, agora é high ticket, Alja, não tem jeito, entendeu? Eu brigava, falava para o Marcos, não, minha mentoria já é high ticket, é 1.500, para professor já é high ticket. Pois é, vendemos lá a primeira mentoria high ticket, a menina ainda pagou no Pix em 2 vezes, nem acreditei. De lá para cá, sucesso, sucesso. E aí a gente quer contar para vocês quais foram as estratégias, né, e o porquê, qual é a diferença do livro, quando a gente fala do livro digital, lançado na Amazon, por exemplo, né, e do e-book que a gente conhece dentro do mercado digital, tá? Existe uma diferença grande. Aqui nos Professores Mágicos, a gente tem diversos e-books, né? Especialmente ligados a Harry Potter, né? Então, Harry Potter é matemática, Harry Potter é ditadura, é arte de ensinar com Harry Potter, é criatividade. Mas esses e-books eram uma outra categoria. O livro, mesmo sendo digital, que tradução seria e-book, o livro, quando você diz que você lançou o livro, vou mostrar para vocês qual que é a diferença. Você compartilha para a gente, Má? Livros de coautoria também são muito importantes, viu, Kênia? É uma ótima possibilidade de começar, tá? De fazer coautoria de livros. Existem pessoas que fazem várias coautorias, mas é bacana porque você já consegue de livro, você consegue dizer que você é autor, coautor, né? Sim, tem essa parte. Quando você vai fazer o livro físico, você faz coautoria, você paga menos do que se você fosse fazer um livro sozinha, né? Mas não precisa ser o livro físico. É isso que a gente quer mostrar para vocês. É possível, é bacana e pode agregar muito, mas não precisa ser o livro físico. O livro digital, mas esse livro que a gente sai da nossa bolha, tá? É isso, ele tem sim, tem ISBN, ele tem ficha catalográfica, ele tem tudo, tá? Isso é bem importante. Deixa eu abrir aqui. E aí, gente, olha só que bacana, né? A gente quis colocar aqui tudo direitinho para vocês, para a gente colocar todas as informações que a gente utilizou também, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E aí, a partir do momento que eu compartilhar aqui, vocês me contam se você está vendo, tá, Má? Sim, estamos vendo sua tela. Então, gente, a gente falou um pouquinho, né, sobre os impactos, né, de termos um livro best-seller. O nosso objetivo, gente, era ter um livro com a chancela, tá? Eu não queria ganhar dinheiro, eu não queria... O objetivo era que eu queria o selo de best-seller. Era essa a questão, tá? Que era importante. E para poder utilizar essa chancela de eu sou uma autora best-seller. E isso já é muito conceituado entre os escritores, mas hoje a gente tem visto cada vez mais dentro dos experts ou profissionais liberais, tá? Então, psicólogo, advogado, enfim, todas as áreas a gente vê cada vez mais. Uma pessoa que tem livro publicado, especialmente se ele consegue ter um livro best-seller. Então, qual é a diferença, gente, do livro para o e-book? A primeira diferença, a principal delas, é a questão da mentalidade. Quando você fala que você vai vender um e-book sobre o seu método, muito provavelmente, né, você vai falar ali para sua comunidade e tudo mais. Então, para além dos e-books que conhecemos, o livro, mesmo que seja digital, ele tem um peso de uma obra literária de não ficção.
Então, entende que a gente já está falando, a gente está entrando no ramo da literatura, né? Então, a gente está... mas é um produto? Sim, é um produto. Mas a gente está saindo um pouco dos infoprodutos da forma que a gente conhece, a gente está entrando no mercado literário, mesmo que seja de uma não ficção, de um livro técnico, da sua jornada e tudo mais. Mas ele tem um outro peso, é como se fosse mesmo uma outra categoria, tá? E essa mentalidade, isso é do nosso consciente coletivo, e isso é muito visível para a gente, quando a gente mostra isso, tá? Então, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com diversos exemplos que eu vou mostrar para vocês também. Também existe a questão da diferença do processo. Então, quando você lança um livro, você está eternizando um método, uma jornada, para levar para o mundo tudo isso para além da sua comunidade atual. Então, você não está oferecendo só para os seus seguidores, você não está oferecendo só para a sua bolha, para a sua comunidade. Quando você põe um livro, por exemplo, na Amazon, você está colocando esse livro no mundo, nacional e internacionalmente. Você está tentando realmente, você está furando essa bolha, né? Você pode ou não ter mais êxito sobre isso, mas o importante é que já fica claro, né, que isso é separado. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo do que é ter livro na Amazon e o mesmo livro na Hotmart, tá? E outros processos, né? Normalmente, quando a gente produz um livro, a gente tem registro na Biblioteca Nacional, tem ficha catalográfica, tem ISBN, né? Você pode ter lançamento, tarde de autógrafos, tarará, tarará, mesmo que se o livro não for físico. Eu estava numa consultoria agora à tarde com uma professora que vai lançar agora em novembro o seu livro infantil. O primeiro livro infantil da vida dela, tá a coisa mais linda, tá tudo maravilhoso, vai ser livro digital. Hoje a gente começou a falar sobre, a pré-venda vai ser agora em novembro, a gente começou a falar da possibilidade de fazer um evento. Que evento? Um evento pequeno, na cidade dela, que é a mesma que a minha, no caso, né? Aqui na nossa cidade, um evento pequeno, mas de repente num café, num lugar que ela goste e tudo mais, para chamar pessoas muito próximas que vão celebrar com ela. E aí, gente, são estratégias, assim, de realmente festejar esse momento de estar lançando um livro e tudo mais. E além disso, você faz o quê? Você tira fotos. E você transforma numa coisa um pouco mais presencial, joga nas suas redes sociais, fotos de várias pessoas segurando o celular com a capa do seu livro, pessoas com tablet segurando o seu livro, e assim sucessivamente, né? Então, traz aí várias configurações diferentes dentro desse processo. E a percepção de valor, tá, gente? A percepção de valor de um e-book, da forma que a gente conhece dentro dos nossos infoprodutos, e de um livro, mesmo que ele seja digital, é diferente. Especialmente você se apropriar do fato de que você é escritor, de que você é um autor do livro tal. Então, eu sou autora do livro Guia Prático de Aulas Criativas. E isso, se revestir dessa autoridade, a gente passa isso também. As pessoas vêm, né, com muito mais autoridade e a gente vai tendo essa mentalidade, a gente vai, como que fala, né, gente? A gente vai cada vez mais aumentando essa certeza dessa mentalidade aqui, de que o livro, ele é mais reconhecido do que o e-book, como a gente conhece, tá? E por que é tão importante que você tenha um livro publicado? Hoje, gente, eu, Estefânia e a Maisa, nós duas indicamos que todos os profissionais tenham um livro publicado. Todos, de todas as áreas. Os experts, eu entendo que é obrigatório, mas tem a galera da coprodução, a galera dos bastidores e tal. Por quê? É você colocar no mundo um pouco de você, entende? É como se fosse uma chancela. Eu vou colocar aqui os objetivos que a gente colocou. Então, por exemplo, autoridade. Você passa a ser mais reconhecido no seu nicho. Quando eu abro um Instagram de uma nutricionista que está dizendo auxiliei tantas pessoas, autora do método tal, aí aparece lá, autora do livro Comer Bem, blá, blá, blá. Gente, isso traz muita autoridade para mim. Isso faz com que eu confie imediatamente mais nessa pessoa, entende? Mesmo que talvez depois no futuro eu entenda que não seja tudo isso. Mas isso traz um senso muito forte de autoridade. E os seus colegas, os seus concorrentes começam a te ver com outros olhos também, ok? Isso faz toda a diferença, faz muita diferença.
Quando a gente fala de credibilidade, esse é outro motivo que vocês devem ter um livro publicado. Vocês passam a ter mais credibilidade e o método de vocês passa a ter mais credibilidade. Estefânia, mas não tem livro que é ruim, que está errado, que existe, tá? Existe livro que pode estar errado ou algo do tipo. Mas as pessoas têm um senso coletivo de que se a pessoa publicou aquilo, aquilo deve estar correto. Olha só que coisa. Né? Então, acaba trazendo. Então, o livro é visto como algo autêntico, especialmente quando há elementos comuns às publicações tradicionais, né? Então, por exemplo, a ficha catalográfica, o ISBN, isso traz essa ideia de que, uau, alguém olhou para isso, uau, eles fizeram um serviço, né, uma prestação de serviço sobre o livro, ou uma editora, ou alguma coisa do tipo. Entende-se que o livro não foi só da cabeça daquele autor e ele colocou já direto na internet. Entende-se que houve algum processo, aquilo foi validado de alguma forma, tá? Então, isso traz muita credibilidade, tá? Quando se fala em livro físico, então, né, o que a pessoa acredita? Cara, ninguém vai colocar um livro físico no mundo sem correções, sem várias coisas e tal. Ou seja, muita gente chancelou esse livro, né? Então, isso traz muita credibilidade. E a gente tem um outro motivo pelo qual a gente acredita que todos vocês precisam ter o livro de vocês, tá? Por quê? Vocês podem ter uso estratégico. Uso estratégico dele. Alguém está me perguntando alguma coisa? Não? Ok. Só voltou um pouquinho o seu áudio, mas tá ok. Tá. Achei que alguém estava me perguntando alguma coisa. E vocês podem fazer, gente, uso estratégico do livro. Você pode aumentar a percepção de valor ao incluir o seu livro digital ou físico nos seus cursos, nas suas mentorias. Então, a gente teve um caso de uma especialista na área de psicologia que ela mandou fazer, e vocês sabem que quando a gente manda fazer impressão, o livro não é tão barato, etc e tal, tem várias questões. Mas quanto mais livros, né, quanto maior é a tiragem, menor fica o valor por livro, né, por unidade. E ela mandou fazer quase 1.000 livros, eu acho que foram 800 livros, 1.000 livros, porque, gente, 500 de cara ela tinha destino, porque ela aumentou o valor do curso dela em faixa de R$60, algo assim, e cobria esse custo do livro e ela mandar para casa da pessoa. E aí ela fez 2 turmas de 250 alunos e esses 500 livros já foram enviados. Vocês imaginem, gente, você ter o seu livro na casa de tantas pessoas e as pessoas carregando o seu livro. Então, assim, essa moça, ela foi muito estratégica, tá? Outra coisa que é bacana e que é possível, uma coisa que a gente está vendo aqui no lado de cá entre os professores, é pegar, por exemplo, a sua audiência. Nossa, eu não tenho pretensão de fazer um encontro presencial da minha comunidade, negócio caro pra caramba, fazer uma... Tá, mas você pode fazer isso de forma mais estratégica numa sessão de autógrafos, por exemplo. Então, você vem, faz toda uma antecipação e lança o seu livro com a sua comunidade de uma forma física, por exemplo. É super possível fazer esse uso estratégico. Então, gente, esses motivos, trazer mais credibilidade, trazer autoridade, fazer, né, o uso estratégico dos livros, isso é muito importante. Eu digo assim fortemente para vocês, peguem os e-books que vocês já têm, os materiais que vocês já têm, e transformem isso num livro que possa ir para o mundo mesmo, que possa estourar um pouquinho a sua bolha e te dar uma credibilidade de dizer, sou autor do livro tal, tá? Isso é muito, muito, muito importante quando você está na percepção de valor, de autoridade, credibilidade do seu trabalho. E isso, gente, é qualquer área. Eu estava contando para a Maisa que eu tenho um amigo que é da área de direito, e a área dele, gente, é direito tributário, eu não entendo nada disso. Mas a cada 2 anos ele lança um livro e me manda o convite. Por que ele me manda o convite sabendo que eu não sou da área de direito? Poxa, porque o tempo todo ele está me mostrando, né, que ele está ali subindo vários degraus dentro da carreira dele, Então, assim, e o tempo todo eu fico lembrando, se alguém precisar de direito tributário com ele, o tempo todo ele me lembra.
tá? E aí, gente, uma outra coisa interessante. A gente não pega os nossos contatos, as pessoas que a gente conhece, que não são da nossa área, e fica mandando para elas, olha, gente, vou fazer o lançamento do curso, semana de lançamento. A gente não fica mandando isso para as pessoas que a gente conhece que não são da nossa área. Mas, quando a gente lança um livro, é diferente. Você pode mandar para os primos, você pode mandar para o cabeleireiro, você pode mandar para as amigas de infância, você pode mandar para todo mundo, que a gente lançou um livro. E aí não importa se é de direito, se é de psicologia, do que é, sobre o que é o livro. O fato é que você lançou um livro. As pessoas, elas entendem que isso é importante. E é socialmente aceito que você envie o convite para todo mundo, tá? E essa foi uma das estratégias que a gente utilizou, tá? Aqui, ó, a gente utilizou a estratégia de escolher. Primeira estratégia foi: nós vamos sair da nossa comunidade. Nós fizemos um livro muito completo e ele tem QR codes a cada 2 capítulos em que as pessoas são levadas para algumas das minhas aulas. E queria que fosse um livro digital interativo, bem diferentão do que os professores já tinham visto. Aquilo dentro da minha comunidade, a gente ia vender por R$1,97, R$2,97, ia dar até uma graninha. Mas a gente jogou ele lá na Amazon, por quê? Porque lá a gente tem a maior marketplace de venda de livros do mundo. A gente tem um algoritmo lá que também trabalha para a gente, e que eu vou falar sobre isso. E a gente tem, dentro da Amazon também, uma visibilidade diferente, porque a gente está fora do nosso nicho. Então, a partir do momento que eu consegui ranquear, por exemplo, na Amazon, a própria Amazon começou a mostrar o nosso livro para outras pessoas que estavam procurando livros de educação. Então, isso fez com que, quanto mais as pessoas baixavam, mais a Amazon mostrava. Quanto mais a Amazon mostrava, mais as pessoas compravam, tá? E aí, então, a Amazon traz toda essa. Então, eles têm, né, uma credibilidade, uma chancela que acaba trazendo tudo isso, tá? Dentro da Amazon, a gente tem um pulo do gato que foi muito estratégico, que a Maisa fez toda uma pesquisa. Você quer falar sobre isso, Má? Sobre as subcategorias. Posso falar? Bom, então, quando a gente coloca o livro na Amazon, a gente precisa colocar ele em categorias. Muito diferente de quando a gente coloca o infoproduto em Hotmart, Wi-Fi, etc. Você precisa escolher essas categorias e isso vai definir o sucesso ou não tanto do seu livro. E aqui a gente teve que fazer uma certa pesquisa porque a gente precisava que as categorias escolhidas fizessem sentido para o conteúdo do livro, porque Claro. a gente ia pegar uma categoria... Não dava para ser erótico, entendeu? Não, não. Precisava fazer sentido, mas essa categoria também não poderia ser muito disputada. O que acontece? Nós podemos colocar 3 subcategorias. E aí, uma a gente já tinha que precisava ser essa, que é a gestão de sala de aula, porque essa aqui é a categoria principal, então a gente não podia fugir dela. E as outras 2, o que a gente vai fazer? Aí eu comecei a pesquisar todas as categorias que nós poderíamos colocar que tivesse uma relação, mesmo que indireta. E aí, várias das categorias que a gente escolheu, eu fui analisar quem eram os nossos concorrentes. Por quê? A gente precisava ser melhor do que eles, todos eles, por pelo menos um dia, para conseguir o nosso objetivo, que era a chancela, aquela Rainbow, qual que é o nome? Selinho de número 1 lá, que esse era o nosso objetivo, gente. Então, só reforçando, quando a gente decidiu publicar esse livro, a gente chegou, né, a gente tinha a opção de colocar que ele se tornasse, entre aspas, apenas um infoproduto e fosse para Hotmart, e fosse para Wi-Fi, ou que ele se transformasse em um livro. E a gente trocou o dinheirinho imediato por algo muito maior. E aí, nessas outras 2 categorias que a gente poderia colocar, a gente foi, então, avaliando. Eu fui acompanhando ao longo do tempo o que estava acontecendo nessas outras categorias, montei uma tabela e fui acompanhando quem eram os livros e como que era essa dinâmica de mudança de cadeiras de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E aí eu fui percebendo que nós tínhamos concorrentes que a gente não queria brigar com eles. Nós tínhamos, por exemplo, Napoleão Hill. Eu aqui não quero brigar com o Napoleão Hill, gente. Eu não sei vocês, mas eu acho que ele
não é com grande frequência que... Milhões de livros vendidos, a gente entra no livro dele, tem assim, 980 avaliações escritas. Então, assim, é o tipo de coisa que sai muito do comum. Então, concorrer, vamos dizer, com Napoleon Hill, que seria algo que para a gente seria muito difícil, né? Então, a Maisa, ela foi muito estratégica nisso. Eu confesso que eu não tinha pensado tão minuciosamente disso. Vamos pesquisar quem são as subcategorias, quem é que está ranqueando em primeiro lugar, segundo lugar, em cada uma dessas subcategorias. Mas foi muito estratégico, gente. Porque, veja bem, a gente sabia que o livro ia entrar em categoria de educação, a gente sabia que gestão da sala de aula estaria ali e era importante, a gente já tinha grandes concorrentes, mas a gente tinha mais 2 subcategorias que a gente poderia escolher dentre várias. A gente colocou lá, poderia ter 10, sabe? Então, tem várias coisas que eram, por exemplo, prática de sala de aula, currículo e tal, tinham várias possibilidades. E aí a Maisa foi muito estratégica ao ver todas essas possibilidades e falar, dentre essas 10, essas 2 ou 3 aqui, eu acho que é mais possível que a gente consiga ranquear. Então, vocês entenderam esse pulo do gato, gente? Essa é uma informação que ninguém dá pra gente. Essa é uma informação que eu passei anos sendo escritora e ninguém me contava sobre isso, né? Então, por exemplo, eu tenho um livro em parceria com outros 2 autores, um livro de suspense e terror, e que ele ficou, né, 6 meses entre o mais vendido do Brasil. Só que é na categoria suspense e terror. E o Brasil, em 2018, foi 2015, quando a gente lançou, foi um ano muito fraco de suspense e terror para a literatura do Brasil e para a literatura brasileira. E foi bom para a gente, porque a gente continuou ranqueando em primeiro lugar, segundo lugar, primeiro, segundo por 6 meses. Mas entendem que é a questão da categoria? Se a categoria fosse romance, o nosso livro, com certeza a gente não teria ficado 6 meses entre os 10 mais vendidos. Mas era uma categoria, uma subcategoria menor, que era suspense e terror, e o Brasil não estava com uma produção de suspense e terror tão forte, tá? Então, esse é o principal pulo do gato que vocês precisam anotar aí. Vai colocar um livro na Amazon, tem que saber direitinho, pensar estratégico com relação às categorias e subcategorias, tá? Então, isso vai ser bem importante. E o nosso objetivo era ranquear em primeiro lugar na subcategoria. Essa era a nossa estratégia. Deixa eu só deixar. Então, a nossa estratégia era na subcategoria. Só que o negócio foi tão bom, mas tão bom, que a gente também ranqueou na macrocategoria, que é a educação. Então, quando a gente viu isso acontecer, a gente falou, caramba, a gente desacreditou, porque foi muito, muito, muito além da nossa meta, que era ranquear na subcategoria. E eu estava feliz, gente. Se eu ranqueasse em qualquer uma das subcategorias, ia estar que seja número 1 em currículos. É você dar print 1000 vezes naquilo lá e falar, você foi número 1, best-seller em currículos, tá tudo certo. Mas quando, em 12 horas de lançamento oficial, a gente ranqueou em primeiro lugar em tudo, inclusive em educação, gente, não teve jeito. Zerei o jogo, gente. Chorei, foi um negócio louco. Mas foi muito lindo. Foi muito emocionante, gente, né? Nossa, e eu falo assim, nossa, gente, 11 anos de carreira de escritora, primeiro best-seller, gente, mas agora eu já aprendi como é que faz e agora eu vou deixar meus amigos fazer isso com mais facilidade, né? Então, eu precisava dar mais na minha vida para fazer isso, gente. Então, assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E por isso, tantas consequências. Galera que chegou depois, a gente estava contando aqui no começo, que vieram muitos convites, muitas coisas boas, inclusive clientes e tudo mais, por meio deste fato, né? Do fato da gente ter conseguido ranquear como best-seller e tudo mais. E aí, vocês vão, então, já colocamos aí um pulo do gato bem importante. Agora a gente vai contar para vocês como é que a gente fez na prática. O que a gente fez na prática? Tá, e no dia anterior, o que vocês fizeram e tudo mais. Então, eu vou compartilhar aqui. Compartilha, Estê, mas daí antes da gente dar esse pulo do gato, o passinho a passo, eu vou desafiar vocês a fazerem um print, tirar uma fotinho e publicar nos stories e marcar @professores mágicos e @manara digital. Perfeito, excelente, galera. Muito bem, dona Maisa, porque assim, estamos entregando tudo aqui, gente. É isso aí. E é isso, é porque a gente quer de verdade que vocês possam fazer isso, sabe, gente? Que vocês consigam
também perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças conseguir ter essa possibilidade, né? E que isso vai trazer muita coisa. Na prática, gente, o que a gente fez? Olha lá, gente, na prática, a gente teve o dia 0, o dia 1, 2 e 3, que são os dias. O dia 1 é o dia do lançamento, 26 de julho, o dia que a gente fez bastante antecipação, tá? Então, no dia 0, nós recorremos às pessoas próximas e que não teriam interesse direto de acesso ao conteúdo do livro. Então, o que a gente fez? Olha só, a gente deu acesso gratuito. Todo livro na Amazon, você tem um processo em que você pode deixar o seu livro gratuito por 5 dias a cada 3 meses. Então, você escolhe o dia que você quer deixar o seu livro gratuito, tá? O ranking do livro gratuito é separado do ranking normal. Só que isso, mesmo sendo separados os rankings, você já ativa um algoritmo da Amazon que você ali é importante. Então, no dia 0, foi o dia em que a Maisa e eu, sabe assim, recorremos a todas as pessoas que a gente tem proximidade, mas que não são educadores. Não são educadores. Então, gente, eu falei com a minha manicure, eu falei com a cabeleireira, eu falei com alguns amigos da minha mãe, com os amigos do meu marido, pessoas amigos do meu marido da faculdade que a gente tem muito contato. Então, pessoas que são de outras áreas, que não são educadores e que não teriam interesse direto no livro. Mas eu mandei mensagem para todas essas pessoas dizendo o quê? Eu e a Maisa. A nós duas. A gente falava, olha, hoje meu livro está gratuito na Amazon, nananana, entra lá e tal, e baixa gratuitamente, nananã. O que aconteceu? Nós ranqueamos naquele dia como o livro mais baixado na Amazon nas subcategorias escolhidas. Então, ao final do dia, a gente já tinha sido primeiro lugar de livros mais vendidos dentro de gestão de classe, de currículos, de tudo isso e tudo mais. Então, foi muito legal. Isso foi no dia 0. Foi no dia 25 de julho. No dia 26 de julho, nós abrimos foi o lançamento oficial e tudo mais, abrimos a venda por R$ 9,90. Nós fizemos o preço promocional apenas por 2 dias. Então, a gente trouxe toda essa parte da escassez. Vocês vão comprar no dia 26, vocês vão ter acesso a tudo isso, a tudo isso, a tudo isso, a tudo isso, por R$ 9,90. Vocês têm noção? Especialmente para quem é da nossa comunidade. Então, assim, gente, vocês estão acostumados a comprar livro a 190, e-book a 197, a pagar 300, 500, nos cursos, mentoria, militando. Aí eu venho e falo que eu estou fazendo o livro da minha vida, passo um mês falando dele pra caramba e eu digo que ele vai custar R$ 9,90. As pessoas piraram na minha comunidade, né? Todo mundo lá ficou. E aí a gente fez toda a parte de divulgação. Como foi a nossa divulgação? A gente pegou, óbvio, né? O nosso Instagram, vou colocar aqui de baixo para cima. Ó, nosso Instagram, a gente, obviamente, né? Os professores mágicos, a gente fez bastante antecipação. A gente pegou os grupos frios de outras ações que a gente tinha, então, um grupo aí de lançamento e tudo mais que ainda estava por aí. A gente também mandou para toda a nossa base de e-mail a antecipação, divulgação do lançamento desse livro, e que só nas primeiras 48 horas ele ia estar por R$ 9,90. E a gente fez um grupo de interessados. Olha só que bacana, gente. Aí você fala assim, gente, não existe isso. A gente está acostumado a fazer isso para lançamento de curso, de mentoria e tudo mais, de infoprodutos. Aqui nós estamos falando de livro. Aí o lançamento de livro é outra coisa, né? A gente está falando de lançamento, tarde de autógrafos e tal. Mas aqui a gente quis fazer esse grupo que praticamente, gente, foi assim, a galera da espera, todo mundo esperando o livro. Então a gente acabou colocando lá 300 pessoas num grupo e essas pessoas ali ficaram, eu, a Maisa e essas pessoas, todo mundo assim, empolgada, querendo que o livro chegasse. Tá? Então, essa lista foi bem bacana também, porque daí a gente botou o link lá logo cedo e foi esse sucesso. E, gente, qual foi o nosso resultado? Em 12 horas, tá? De venda do dia oficial, nós ranqueamos como o livro mais vendido na Amazon em todas as subcategorias e na macro categoria, que foi a educação. E isso foi a nossa meta batida. A gente almejava chegar
no best-seller e ganhar o nosso selinho. A gente imaginou que a gente fosse conseguir, mas a gente estava esperando que isso acontecesse nas subcategorias. Não imaginávamos que isso aconteceria com educação. Não, e muito menos em 12 horas. Então, antes do meio-dia, né, do dia 26, a gente começou, então, meia-noite. Então, antes do meio-dia, aparecia, a gente é muito emocionante, mais vendido em educação. Aí vem um selinho amarelo, diferente, tudo mais. E aí, gente, que aconteceu? Esse pico imenso de vendas que acaba trazendo essa possibilidade de você ranquear tem outras consequências fantásticas, porque isso acabou segurando o livro por muitos dias entre os mais vendidos da Amazon. Por quê? Porque a Amazon também tem um algoritmo. E eles entendiam que enquanto eu estava quanto mais as pessoas compravam, mais eles mostravam para outras pessoas que não me conheciam, e mais o livro era vendido. Então, a gente teve nas 48 horas 500 livros vendidos. Então, imagina 500 pessoas conhecendo, assim, muita gente, muita coisa, é muito alcance, né? E foi fantástico tudo isso. E aí eu queria falar sobre, dentro dessa estratégia, o fato de ser, gente, R$ 9,90, eu já vi gente fazendo isso com menos, tá? Eu vou fazer só no primeiro dia, só no lançamento, a R$ 4,00, a R$ 1,99, não pode ser gratuito, tá? Mas, assim, num preço muito baixo, para ser muito interessante todo mundo comprar naquele dia, tá? E nós fizemos toda essa base, além de todas essas divulgações, nós também tivemos a nossa base de amigos, de pessoas próximas e tudo mais. Nada, a gente estava lançando um livro. Estava lançando um livro. Então, assim, as pessoas ficavam encantadas, as pessoas ficavam orgulhosas e tudo mais, tá? E no dia 2, o que a gente fez, gente? A gente reforçou que era a última oportunidade de comprar pelo preço promocional de R$ 9,90 e tudo mais. Então, a gente continuou vendendo no dia 2, bastante, mas assim, foi um pico absurdo no dia 1. No dia 2, a gente continuou vendendo. E no dia 3, a gente alterou o valor do livro para R$ 19,90. Tá? Depois ele até subiu um pouco mais, a gente trouxe, voltou depois para R$19,90, mas foi isso que fez com que a gente tivesse a nossa meta batida, tá, gente? Foram essas as estratégias que a gente utilizou. E aí, gente, foi muito legal, né, a gente poder ter tudo isso, mas a gente tem que entender que nós não somos os únicos que estamos pensando nisso. E foi interessante que a gente colocou aqui que em tempo de digital, quem tem, né, o livro físico é rei. A gente está vendo esse movimento. Já existia antes, a autoridade aumenta sim, mas mesmo pessoas que são 100% de digital, têm livros publicados. Então, vou dar um exemplo para vocês, não sei se já ouviram falar na Tatiane De Andela. A Tati De Andela é uma grande referência na área de palestras. Ela é palestrante, um fenômeno como palestrante, aí ela começou a fazer academia de palestrantes, tarará, muito palestrante, tudo mais. E aí, olha que interessante, aí ela veio para o digital, né, e na pandemia cada vez aumentou mais, mas que eu estava assistindo eu faço o curso dela, uma das aulas em que o editor do livro dela estava dizendo, a Tati é assim, gente, quanto mais livro ela vende, mais palestra ela vende, e quanto mais palestra ela vende, mais livro ela vende. Ela conseguiu entrar, gente, num negócio, porque ela leva os livros físicos para as palestras. Quando ela leva para as palestras e ela vende 200 livros numa palestra, esses livros vão para a casa das pessoas, as pessoas emprestam para outras pessoas, entregam para outras pessoas e tal. E isso faz com que novos convites, novas redes de ensino, enfim, outras grandes corporações, chamem ela para outras palestras. Então, ela conseguiu entrar num ciclo de que quanto mais palestra ela tem, quanto mais palestra ela vende, mais livro ela vende, quanto mais livro ela vende, mais palestra ela vende. Uma pessoa que fez isso no final de 2021, o Yeser. Vocês conhecem o Yeser? O Yeser é um fenômeno, né, no digital, mas em 2021 foi o ano de virada dele.
foi o ano de virada dele. Para quem conhece a história, ele é um menino muito jovem, e aí ele foi atrás, ele já sabia fazer muito bem as coisas no Instagram, mas ele tinha os perfis dele eram de memes, de outras coisas, mas ele tinha perfis de 1 milhão de seguidores, etc e tal, então ele já sabia mexer muito bem com o Instagram, mas ele não era cara que dava a cara para a situação. Era fã do Thiago Nigro, foi atrás, deu a cara a tapa, pediu um estágio para o Thiago Nigro, conseguiu, foi para lá, acabou tendo apoio do pessoal, e hoje, gente, assim, ele é um menino, um jovem rapaz, né, que hoje tem consultorias de 300 mil reais. Mas no final de 2021, ele escreveu um livro. E na bio dele ficou por muito tempo, aliás, eu peguei a capa dos livros aqui, por muito tempo ele deixou na bio dele, porque eu já acompanhava ele, né? E ele falava lá o tempo todo, escrevia na bio dele, e para ele isso hoje já não é tão forte, porque ele está com, né, outras tantas coisas, mas era Liberdade Digital, o nome do livro dele. Aí, depois, nós tivemos... Ah lá, ele é muito bom, ele arrasa. Depois, a Thalita Marx. Não sei se vocês conhecem a Thalita Marx. Thalita Marx também, uma grande, né? Fera aí no digital. Ano passado, ela lançou o livro dela. Eu tenho até o livro dela, não estou na minha casa, uma pena, para mostrar. E o livro dela se chama Me Mande o Link. Eu vou mostrar a capa dos livros para vocês. Me Mande o Link. O que ela fez, gente? Mostrou, contou a estratégia dela para você chegar, as pessoas que te falarem no direct, me manda o link de pagamento, né? Poderia ser me manda um Pix, né? Vocês devem ter visto que a Isabelle Moreira acabou de fazer isso, lançou um livro agora também, né? A Isabelle fez lá a Mensageira Selvagem, então um livro que ela estava escrevendo ano passado, ela foi fazendo toda essa parte no me time dela, contando o que ela estava escrevendo e tal. Mas olha uma curiosidade, gente, sobre a Isa. Quando hoje eu estava procurando a capa do livro dela, eu coloquei o nome dela no Google, livro da Isabelle Moreira. Eu não achei de primeira. Eu não achei. Por quê? Porque o livro dela está na Hotmart. E ela não tem o livro dela na Amazon. Nem o livro físico, né, não está lá à venda. Coisa que eu encontrei da Thalita Marx com mais facilidade. Se vocês procurarem o meu nome, se vocês entrarem aí, procurarem livros Stefania Andrade, tá? Vou colocar meu nome para vocês procurarem aí, ó. Livros Stefania Andrade. Você vai achar os meus livros com mais facilidade. Por quê? Porque a gente tem aí em diversos lugares, e vocês vão encontrar o Guia Prático de Aulas Criativas, tá? E aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela só para vocês verem a capa desses livros. Então, quer dizer, são estrategistas, hoje, olha lá, ó, gente, eles, aqui são os livros, ó, o livro do Yeser, né, Liberdade Digital, o mais completo manual para empreender na internet e ter resultados. Isso aqui foi de 2021, tá? A Mensageira Selvagem, ó, não consegui em alta qualidade a capa do livro dela, tá vendo que uma coisa que não tá ainda para o mundo, tá mais ainda nichado, né? Faça o Tempo Enriquecer Você, que é a vibe da Tati, a Tati De Angela, ela é palestrante, o tema das palestras dela é produtividade. E me manda o link da Thalita Marx, tá? Então, a gente entende, pessoal, que hoje o pessoal está trazendo, e a gente sabe, né, de outros experts por aí, que estão no momento escrevendo livros, inclusive para lançar livros físicos e tudo mais. Então, não sei se vocês conseguiram perceber a diferença, não sei se eu consegui ser clara o suficiente da diferença entre o que é um e-book que a gente está acostumado a vender para o nosso público. Aqui há um e-book, né, que é o meu abre carteira, que ou é um Other Bump, ou né, que a gente coloca por aqui, e de um livro com esse nome, é livro, mesmo que seja digital. Né? E aí vocês vão me perguntar, Stefania, por que vocês não estão com o livro físico ainda? Porque a gente tem alguns objetivos com esse livro, a gente queria que ele fosse prefaciado por uma pessoa específica, a gente já conseguiu, e nananã, então o ano que vem isso vai acontecer, mas não é a prioridade agora, né? Que legal. Ah, que bom, meu nome apareceu 11 vezes aí, Alja, que bom, que bom. Ó, se você colocar imagem, você vai ver quem Na primeira página, eu não fui para as outras páginas, na primeira que eu rolei, assim, eu fiz questão de contar vários livros, vários trabalhos, seu PDF, um tanto de coisa, parabéns.
Obrigada. E, Alja, isso se deve muito à literatura, tá? Muito à literatura. Então, mesmo eu tendo prêmios como educadora, mesmo eu tendo palestras, mesmo eu tendo 3 anos no digital, impactando um número muito grande, centenas de professores e tal, mesmo agora eu conseguindo vender high ticket e tal, isso não está lá, porque isso não é ranqueado, né? E o Instagram, ele também não é buscável, né? Como vocês sabem, no Google, vamos dizer. Mas outros sites, a Amazon e tudo mais, tudo isso é ranqueado, né? E é bem, bem bacana, né? Ai, obrigada, Júlia. A gente fica muito feliz, sabe? A gente fica feliz porque traz um outro reconhecimento. Quando eu vou, gente, vender meu trabalho, né, para alguma instituição que vai comprar, fazer um contrato bacana, eu falo para eles, eu falo assim, entra aí, procura meu nome e tal, né? Eu falo assim, escreve aí, escritora Stefânia Andrade. Aí é muito gostoso, né? Então, ver e eles conseguirem encontrar, né? Então, é muito, muito bom. Mas, que mais? Stefânia, posso te fazer 2 perguntas? Claro, Jéssica, fica super à vontade. Primeiro é uma pergunta super leiga, né? Porque assim, tinha só um interesse e um sonho no mundo das ideias de fazer um livro, mas eu vi que você já teve uma base, né? Você já é autora de livros há um tempo. Então, hoje, para você ter tido essa explosão de sucesso, é porque você já criou esse hábito de escrever livro, e como é que você procura essas empresas que fazem a questão não só da publicação, mas da parte da arte, né? Então, como é que funciona esse mercado, né? Porque infoproduto é uma coisa, Sim. E a outra coisa que eu queria saber é como é que funciona a questão da periodicidade, né, do ciclo de vendas dentro da Amazon, e como é que vocês estão planejando essa estratégia de dar uma nova injeção dentro da plataforma, ou se vocês têm que fazer campanhas por fora, como vocês fizeram para pré-lançamento, para não deixar essa máquina deixar morrer, sabe? É isso que eu queria entender. Sim, duas perguntas muito pertinentes. A primeira delas é o seguinte, Jéssica, todo mundo pode escrever um livro, mas nem todo mundo tem a habilidade de escrever um livro, ou teve uma base de escrita. E isso não é nenhum problema, gente, porque a gente precisa entender que cada um tem a sua área, tem a sua expertise. Então, eu vou ver, por exemplo, eu tenho um amigo advogado, eu tenho uma amiga psicóloga, eu tenho uma amiga nutricionista, eu tenho N pessoas que querem escrever sobre algo, tem método validado e tudo mais, mas não tem uma segurança da parte literária. Isso é uma coisa. Então, por exemplo, tanto a Maisa quanto eu, e é interessante em momentos bem diferentes da nossa vida, nós já fizemos ghostwriter. O que é isso? É o fato de uma pessoa escrever para outra pessoa. Como que funciona isso? Existe de diversas formas. Existe só o acompanhamento de escrita, então a gente está com uma psicóloga, então ela vai fazer, e todo o acompanhamento, eu vou fazer todo o acompanhamento da produção literária dela. Ela vai escrever, mas eu vou fazendo toda a condução desse texto e tudo mais. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu poderia entrevistá-la, né? Igual acontece, gente. Vocês acham mesmo que o Cortella sentou para escrever todos aqueles livros? Vocês acham que o Augusto Cury sentou para escrever todos aqueles livros? É óbvio que não. Só que eles já deram tantas palestras, tantas coisas e tal. Gente, senta uma pessoa do lado dele, senta e vai fazer o método dele. Ele vai fazer o que depois? Ele só vai revisar se tá a cara dele. É isso. E hoje, né, existem diversas formas de fazer isso. Então, uma pessoa pode entrevistar a outra e escrever. Outras podem ser ghostwriters, que é isso que acontece, por exemplo, com o Augusto Cury. Por exemplo, todo livro dele não está escrito pelo jornalista X sobre o Augusto Cury. Todos os livros dele estão assinados como Augusto Cury. Mas eu, como escritora, eu posso garantir para vocês que é impossível escrever a quantidade de livros na velocidade que os livros dele eram publicados, né? Então, ele com certeza tinha alguém fazendo parte desse trabalho com ele,
né? E esse é um serviço como qualquer outro, tá? Então, existem pessoas que fazem esses serviços para ajudar na parte literária da coisa, na parte da produção textual, né? E da condução, enfim. Então, existem trabalhos com relação a isso. Nós fazemos uma parte desse trabalho, né? E tudo mais. A gente está fazendo aí a mentoria de acompanhamento da produção textual de alguns especialistas, né? Porque é a minha vibe, a Maisa também já trabalhou com isso, que é muito bacana em outra fase da vida dela, né? Enfim, é muito mais comum do que a gente imagina. Gente, eu era tão inocente com relação a isso. Eu achava realmente que se tem o nome daquela pessoa, era ela que tinha escrito cada letra. Olha só, gente, demorou para eu entender que o mercado não era assim. A outra pergunta que você fez, Jéssica, sobre a plataforma. A Amazon não promove eventos ou não promove o seu livro, a não ser dando alguns subsídios, como a página do autor, que eles podem sempre indicar, né, que tem a página do autor, o fato de colocar, quando a gente coloca como, a gente tem a possibilidade de fazer as promoções, e também existe como você, tipo, turbinar, patrocinar o seu livro. Existe isso lá dentro também, que é uma coisa bem recente, tá? E a gente ainda nem entrou com isso. E aí você perguntou sobre estratégias. A gente, neste momento, para esse ano de 2023, a gente não está trabalhando em cima da estratégia desse livro, a gente vai trabalhar com ele mais para o próximo ano. Então, a gente fez uma ação muito grande no mês de junho, julho e agosto, né? Depois, a gente veio com outros produtos e outros trabalhos, e aí, o ano que vem, a gente tem outros objetivos para esse livro, tá? Tem duas perguntas que foram feitas aqui em cima, deixa eu só perguntar aqui. Kênia perguntou, processo para fazer registro, ISBN, registro, um roteiro? São várias coisinhas, né? Várias coisinhas, tem, né? Se você entrar, eu não teria um roteiro para te dizer isso agora. Se a gente entrar, a gente tem vídeos na internet, tem diversas possibilidades, são várias coisinhas burocráticas, tá? Que existem. Hoje a Maisa faz esse trabalho, então as pessoas às vezes entram em contato com ela para fazer o registro, ficha catalográfica, essas coisas também acontecem. Outra pergunta que foi feita aqui foi, se a Kênia perguntou, se publicação científica, artigo, revista também traz autoridade, se também ou é irrelevante. Nunca é irrelevante, mas vai depender do seu nicho, né? Obviamente, se o seu nicho for um nicho acadêmico, então a gente está falando de um público, de uma persona que é acadêmica, né? Então, talvez isso possa trazer muita credibilidade, né? Então, mas para outros públicos, talvez não. E, gente, livro é sempre livro, tá? Então, eu tenho vários, a Maisa tem outros tantos, a gente tem uma vida acadêmica, mestrado, a gente tem muitos artigos, mas nada se compara ao fato de ter esse livro, best-seller e tudo mais, tá? Gente, vocês podem deixar a pergunta aqui, se vocês quiserem também. Eu queria que você falasse da nossa parte final também, das coisas que a gente tem realizado por aqui, se o pessoal quiser depois procurar a gente. Eu acho importante, antes de eu responder as últimas perguntas aqui. O quê? Nosso pitch? Sim, claro, isso é importante. Então, gente, claro que a gente quer trazer aqui para vocês tudo isso, então a gente realmente abriu tudo que a gente passa para os nossos mentorados, mas se vocês ainda assim precisarem de ajuda de tudo que a gente falou até aqui, a gente tem consultoria, tem mentoria, enfim, entre em contato com a gente, que a gente pode ajudar, ela é bem personalizada, precisa entender o que você precisa, porque normalmente se é um livro muito mais profundo, que vai exigir um acompanhamento muito maior, eu não tenho ideia, não consigo escrever, me ajuda. A Estefânia faz esse acompanhamento, não, eu preciso, meu livro está pronto, ou por exemplo, a Letícia, a gente tem um livro, um e-book prontíssimo, que ele poderia ser adaptado para se tornar um livro e ter todo esse movimento, né, sendo colocado em prática. Se você, de repente, já tem um e-book e você precisa dessa assessoria, a gente também te ajuda. Enfim, isso. E aí, legal, essa professora que eu atendi à tarde, no caso dela foi isso. Então, a gente está fazendo a consultoria, né, por conta que ela já tinha o livro escrito, só que ela não sabia para onde ir, o que fazer e tal. Ela já tinha contratado uma pessoa para fazer as ilustrações e ponto. Ela não sabia como funcionava a parte de diagramação, como que funcionava a parte de publicação, autopublicação, como é que fazia no digital, como é que faz no físico e tudo mais.
tá? Então, é bem bacana. Que bom, a Fernanda colocou, veio muito a calhar, estava procurando isso, não fazia ideia de que a gente oferecia esse serviço. Fernanda, na verdade, antes da gente oferecer, as pessoas começaram a nos procurar. Então, olha só que coisa. Não era uma coisa assim que a gente, oh, meu Deus, vamos começar a fazer. Não, mas desde o começo do ano, as pessoas estão procurando muito a gente para fazer esse acompanhamento. E aí, agora a gente está fazendo, né, para muitas pessoas até, né? Então, começou com o professor, aí o negócio foi expandindo, agora vem psicóloga, nutricionista, um monte de gente em diversas áreas diferentes, a gente trazendo para trazer esses passos, né? Letícia, acho super válido você transformar o seu e-book num livro desses da gente sair da bolha mesmo, ir para o mundo, e quem é aromaterapia é Letícia Marinho na cabeça, e é isso, tá? É bem bacana, bem bacana. Pode falar, Kênia. A minha dúvida é em relação à parte que antecede a publicação, porque quando eu tive livro publicado, como foi patrocinado, essa parte de ISBN, de tudo, eu não me preocupei com nada, só me preocupei em entregar a parte escrita que precisava estar. E aí, tudo isso que antecede, de fazer registro, de Biblioteca Nacional, vocês têm algum material, algum curso que orienta para isso? Curso não, Kênia. Esse seria, por enquanto, uma assessoria mesmo. Aí a gente faz essa assessoria para você. Entendi. A gente não tem um formatinho passo a passo assim ainda. Mas essa parte, Kênia, é algo relativamente chatinho, é bem técnicozinho, mas e às vezes realmente é mais fácil terceirizar, porque faz mais sentido, ó, tá aqui as informações, se vira lá. E registro de autoralidade também, né? Registro de antecedência, algo bem importante. E aí a gente faz essa assessoria também, se você precisar. Fernanda, sim, a gente está trabalhando tanto com o pessoal do livro digital como o pessoal do livro físico. No caso do livro físico, a gente não tem uma editora, quer dizer, a gente até tem, né? A gente tem agora um registro de editora, Professores Mágicos também é editora agora, mas a gente não é uma editora que vai publicar livro. O que a gente faz as indicações. Então, a gente, dentro da assessoria, dentro dessa parte, porque a gente tem tanto a consultoria, que é algo mais pontual, como vocês sabem, então, algo mais pontual, que a gente vai ter 2, 3 encontros, e aí a gente monta o plano de ação do que você tem que fazer, ou a mentoria, que é um acompanhamento maior e tudo mais. E aí, dentro de um processo ou do outro, se a gente está precisando falar de publicação, então a gente vai pensar quais são as possibilidades. Então, publicação tradicional, a autopublicação, a publicação mista, quando a gente tem a publicação sob demanda, e aí a gente tem alguns lugares para indicar. Então, que isso também é interessante, mas sim, a gente tem algumas editoras... Como você já é uma escritora experiente, me fala uma coisa, é comum, quando você faz publicação através de editora, a editora ser a detentora dos direitos autorais do livro, você passar os direitos autorais para a editora? Sim, tudo vai depender do contrato, né? Então, existem diversas possibilidades de publicação, tá? Mas só rapidamente dizendo, hoje a gente tem várias formas de publicação, várias, mas de forma geral, porque daí tem nuance, sabe? Não é preto e branco, 50 tons de cinza, tá, gente? Mas a nuance, o mais básico a gente tem a publicação tradicional, uma editora se interessar pelo nosso livro, querer ter a publicação desse livro. Eles vão bancar toda a parte de diagramação e ilustração. Eles vão meter muito mais pitaco no nosso livro, na nossa capa e tudo mais. Eles têm os direitos autorais sobre o livro, e aí a gente tem um contrato, 5 anos, 10 anos, 4 anos, quanto tempo, e aí a gente vai receber royalties semestrais. Então, eu já tenho o livro nessa condição. Outra condição é a autopublicação. Você vai para uma editora que é prestadora de serviço, e aí ela você paga o serviço e você recebe os livros, leva os livros para casa, os livros são seus e você comercializa, também você é responsável por distribuir, divulgar, distribuir esses livros. Eu tenho vários, então eu fiz na época dos meus livros infantis, os primeiros, eu fiz um quarto, né, da Melissa com livro para todo lado, né, e vai para evento, leva a caixa de livro, e faço isso até hoje, porque tenho livros físicos comigo, levo, faço tarde de autógrafos e tal. Cada vez que eu vendo um livro, o valor desse livro volta para mim, porque eu já fiz o investimento desse livro. E aí, então, os direitos são todos meus, 100% meu.
Existe outro que é o meio termo. Então, a editora entra com uma parte, a gente entra com uma parte, é como se eu pagasse uma parte da publicação, a editora paga outra parte. Então, eu fico dos 1.500 livros, eu fico com 500, a editora fica com 1.000, esses 1.000 a editora distribui, e eu recebo um royalties de 4, 5, 6% desses livros, tá? E eu tô dizendo que esses são os principais. Então, tudo vai depender, gente, de qual é o contrato. Tá? Cada editora, então, tem editora que tem, então, por exemplo, contrato de exclusividade com o autor por muitos anos. Pedro Bandeira, ele foi exclusivo da Editora Moderna por muitos anos. Hoje, inclusive, ele é parte, né? Ele comprou uma parte da Moderna. Então, ele foi um escritor que ele foi, por muitos anos, ele foi exclusivo da Moderna. É como se fosse a Globo, que vem, pega o Tarcísio Meira, entendeu? Sabe assim? Então, depende. Tem ator que entra na Globo para fazer só uma novela. Tem ator que entra com um contrato de 1 ano, independente do que vai fazer. Tem ator que fica com um contrato de 5 anos, trabalhando ou não trabalhando. E tem ator que tem um contrato vitalício. Então, tudo vai depender, tá, gente, dos contratos. Então, existem muitas nuances. Estê, a Ekaterine conseguiu resumir o juridiquês ali pra gente. Linda. Maravilhosa. Aí, ó, lá. São cedidos os direitos autorais patrimoniais apenas e por tempo determinado. É isso, tá? A autoria sempre vai ser nossa. Agora, se você vendeu os direitos autorais por um tempo para aquela editora, ela pode reeditar, reimprimir o livro, né? Fazer ações, né? Tudo isso, tá? Então, é tudo isso. A Andréia falou, cheguei agora, mas sou dona de uma editora. Opa! Nossa, Andréia, nossa, então, tá vendo? Ó, a Andréia já pode ajudar a galera aí na parte da publicação em si, né? Vocês fazem livro físico aí? Desmutei. Sim, fazemos. Nós somos a editora Saberes Sistêmicos, focadas no nicho de desenvolvimento humano apenas. E hoje a gente produz cartas sistêmicas e livros, tá? Começamos com cartas sistêmicas, a gente lança os maiores consteladores familiares aqui do Brasil. Então, são tipo oráculos, assim, né? Perfeito. São as editoras, de forma geral, elas são nichadas, tá? Existem algumas que são muito nichadas, outras um pouco menos, mas, assim, uma editora que trabalha com terapias, nem sempre vai ser editora que lança também educação. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas as editoras que lançam educação, muitas vezes não lançam nutrição. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vocês estão entendendo? Existem algumas editoras que são mais voltadas para alguns nichos específicos. Então, eu atendi uma psicóloga essa semana, inclusive aqui da trilha, falou, não, eu quero muito, né, no futuro, ter o livro com essa editora. Por quê? Porque os livros que ela tem mais admiração e que todo mundo de psicologia é com essa editora X, tá? Então, existem essas coisas. Tem a mãozinha levantada, Eleva, pode falar, Amore. Na verdade, é porque estou usando o e-mail da empresa. Tô vendo. Meninas, eu estou encantada com o trabalho de vocês. Meu nome é Andréia também. A minha área é comunicação e oratória. E eu me identifiquei muito com o que vocês passaram. Não gravei o nome da pessoa, mas que toda vez que eu pego no meu e-book, eu falo, gente, isso aqui já é a cara do livro. E eu desejo muito, muito escrever um livro. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer no meu e-book, que hoje ele já está com mais de 150 páginas. E toda vez eu venho reestruturando ele, mas eu não sei o que eu devo fazer, falando de conceito mesmo, sabe? Para dar a vida a um livro. Não conceito, desculpa, conteúdo. Porque no e-book eu aprendi que a gente acaba tendo algumas frases importantes na abertura de cada módulo. Estamos na segunda etapa dessa jornada, esse e-book vai trazer você do ponto A. Enfim, essas comunicações para conectar um módulo ao outro. E essas coisas eu não tenho nem noção sobre como fazer isso no livro. E dentro do e-book, tem alguns conceitos que eu trouxe de outros autores, mas dentro do meu e-book tem alguns conceitos que eu criei, a partir da minha experiência com a comunicação e a oratória. Então, eu quero depois marcar um horário com vocês, e a pergunta que não se cala, aqui tá todo mundo trilha, vocês têm alguma coisa interessante para passar pra gente mesmo, em termos de, às vezes, uma proposta de mentoria em grupo, enfim, não sei. Porque eu tô sendo mais direta, porque eu preciso sair. E talvez vocês tenham alguma coisa ainda para mostrar pra gente.
Na verdade, André, então, e sendo muito direta, gente, aqui com todos vocês, nós somos todos primos, a gente realmente trouxe, né, o passo a passo do que a gente fez e quais foram as estratégias que a gente utilizou, que a gente, né, pesquisou para ir atrás e tudo mais, respondendo as suas duas perguntas. A primeira delas, para transformar um e-book num livro, a gente vai ter que trazer talvez adequar algumas coisas relacionadas à linguagem, porque a gente vai estar falando um público mais geral, mesmo que seja no seu nicho, mas não é o seu nicho a galera que te atende, é o seu nicho no Brasil, no mundo, etc, né? Então, eu falo, por exemplo, eu falo com terapeuta, falo com comunicação, mas eu sei bem como é que é a minha persona aqui. Mas tá, e como seria para comunicação de forma geral? Então, essa é uma coisa. E aí, alguns elementos dentro do e-book que vai deixar ele com mais cara de livro para as pessoas, que vai trazer. Por isso que a gente falou logo no começo aqui que a primeira coisa é a questão da mentalidade. Eu vi que a Lilian perguntou aqui também. Então, qual que é a diferença? A principal diferença, gente, é essa mentalidade de eu tenho um livro. Esse é um livro que eu estou lançando. Tem um dia para a gente lançar. E é diferente de lançamento do que a gente fala, né? É lançamento de livro, né, gente? Não é lançamento de produto, né? Lançamento, tarde de autógrafos e tal, comemoração, enfim, lançar um livro. Então, essa coisa de mostrar para o mundo, para os seus parentes, seus primos, todo mundo precisa saber que você é autora de um livro, né? Todo mundo, Andréia, precisa olhar e falar, cara, a Andréia tem um livro, né? Assim, a Andréia trabalha lá com internet, né? Suas primas, sua avó, as pessoas vão falar, ela trabalha... Nossa, mas ela tem um livro, né? É isso, sabe? Essa concepção. E aí, se perguntando o que a gente tem. Gente, vocês entrem em contato com a gente por meio do @Professores Mágicos, nós estamos lá, e nós temos consultoria e temos mentoria. Conversando com vocês, a gente vai saber qual que é a melhor forma para cada um de vocês. Quando a gente saiu do encontro da trilha, a gente já saiu com diversos negócios com a galera da trilha. Por quê? Tem gente que quer uma consultoria só ali pontual, né, para começar. Stefânia, eu quero uma consultoria mais pontual sobre como eu escrevo o meu livro. Então, vou fazer aquele passo a passo de como a gente vai desenvolver, quais são as técnicas de escrita e tudo mais, o que a gente pode fazer. Não, Stefânia, eu já tenho o meu produto pronto, por exemplo, seu caso da Letícia, todo mundo aqui tem e-book. Eu tenho um e-book que eu quero transformar ele num livro, né? Então, e tudo vai depender do que você vai precisar. Se você precisa da nossa orientação mais pontual, é uma consultoria. A gente vai ter aí 2, 3 encontros. Eu e a Maisa vamos sentar, fazer um plano de ação para você, com ponto A, B, C, D, aonde que você tem que fazer, depois a gente tem reunião de implementação, tira dúvida e tudo mais. Agora, não, eu quero que vocês me acompanhem nesse processo mais tempo, né? Então, teve uma pessoa da trilha que procurou a gente, quer fazer um projeto super grande, né? Então, eu vou fazer acompanhamento da produção textual, a gente vai fazer toda a parte da escrita do livro, ela quer escrever, mas ela quer ter uma mentora de escrita, então a gente vai fazer toda essa parte, e depois a Maisa vai trazer todo a segunda parte para a gente. E aqui, para cá, a gente também indica, tá? Agora a Andréia também tem ali os serviços, mas a gente também indica alguns serviços, né? Quando a gente não faz, a gente também indica e tudo mais. Então, acho que é bem bacana. E aí, gente, é aquilo. Mas gente, quase todo mundo tem um sonho de ter um livro. Eu queria muito livro físico, mas não vai rolar agora, nesse momento. Gente, não pensa 2 vezes. Faz o livro digital, bota na Amazon e põe a sua cara no mundo. E avisa o cabeleireiro que você tem um livro. Avisa os seus primos, a tia-avó, todo mundo que você tem um livro. Você tá entendendo? O povo tem um orgulho. Vocês não têm noção como minha avó ficou orgulhosa com essa história de livro. Foi em todos os meus lançamentos. Porque é um negócio louco. Ela acha assim, entendeu? Negócio fora, assim. Então, é lindo. Eu achei isso sensacional, porque quando a gente é leigo em determinado assunto, a gente só pensa no grande, no caso, o livro físico. Mas quando você falou da trajetória que vocês conquistaram, e aí eu não tinha captado no início que era no digital, e vocês contaram tudo, o caminho vocês fizeram, que colocaram as pessoas mais próximas para acessar o gratuito e tal. Aí no final você falou assim, o digital, meu Deus, elas fizeram isso tudo com digital. E isso é uma coisa que eu preciso viver, que é o processo, sabe? Eu tenho que tirar da minha cabeça coisa muito grande, ou seja, nesse momento aqui nós estamos falando especificamente do livro físico, e trabalhar esse processo. E eu adorei saber que a experiência de vocês foi positiva. Então, muito. eu quero sim conversar com vocês, tá bom? Já manda um direct lá pra gente, que daí a gente pega já o seu WhatsApp e a gente já marca para conversar,
né? Pode Tá. falar, Mar. E André, Eu vou sair, viu, menina? Ah, desculpa, pode falar, Não, pode falar. esse negócio, a gente Comigo. tem muita concepção, né? Ah, eu quero muito livro físico. A gente tem, deixa eu te mostrar, a gente tem alguns livros físicos. A gente tem esse aqui, por exemplo, que a gente fez absolutamente tudo. Tem registro de ISBN, tem código de barra, tem tudo, a nossa editora. Mas com esse esse que a gente contou a história para vocês, a gente não tinha tempo hábil para o nosso objetivo para transformar em físico. E também tem um outro pequeno detalhe. Ele ficou muito colorido e com muitas páginas, ia ser muito caro. Então, o que a gente fez? A gente não lida com o perfeito, a gente faz o feito mesmo. Então, mas assim, se você, por exemplo, se for um livro com, né, que não tenha tanta escrita, né, tantas Figuras. cores, etc., não seja tão longo, né? Porque a gente se preocupou também em fazer a letra maiorzinha, muitos elementos gráficos, justamente para ser uma coisa muito leve para as professoras. A gente meio que inovou nesse sentido. Mas você pode fazer uma tiragem muito pequenininha, apenas para você ter e dar para as pessoas mais especiais à sua volta, para você fazer um sorteio no seu Instagram, ou para você dar para os alunos da sua mentoria. E isso, gente, não sai caro. Existem lugares que é onde a gente tem um lugar que a gente fez tem onde a gente fez também a apostila da nossa mentoria. A gente entrega quando as nossas alunas se inscrevem na mentoria de criatividade, elas recebem pelos correios a apostila para elas escreverem mesmo. E isso muito bonitinho. Ela tem você tá com ela? Não, não sei. Ela tem a espiral, tudo bonitinho. Não sai caro, sabe? Sai caro você fazer um livro grossão, com muitas páginas coloridas e uma tiragem grande. Mas você fazer, sei lá, 30, gente, vale super a pena para você ali poder gerar esse zoom aí no início e você ter as fotos. Então, dá para você pegar toda a nossa estratégia aqui, mais uma tiragem relativamente pequena desse livro, como uma espécie de investimento nessa estratégia. A gente preferiu não fazer porque no nosso cenário não faria sentido. Mas se você não tiver muito colorido, muitas páginas, enfim, se você não tiver as limitações que a gente teve, pode fazer sentido sim. A gente quase fez, né, Stê? Quase. Mas, Andréia, você imagina, a gente fez tudo isso para o livro digital. Você pode imaginar como que vai ser quando eu lançar esse livro físico? Menina, vai vir professora mágica de Londres, vai ser um negócio louco, entendeu? Me segura. Vai ser um trem doido, mas é isso, né? E aí a gente causa vamos dizer assim, traz um acontecimento, né, para tudo isso, e pode tanto ser uma coisa pequena, quando a gente faz uma tiragem de 30, a gente quase fez e tal, e hoje existe publicação sob demanda, coisa que não acontecia no começo da minha carreira literária, há 12 anos, não existia isso, existe hoje até publicação sob demanda, você monta numa editora e tal, e depois você fez lá 30 livros com ele, 50 tal, pagou lá o que precisava, tudo, pegou os livros, levou para sua manhã de autógrafos com seus amigos. E aí, o que acontece? Depois você deixa lá no site deles e cada pessoa que compra, eles imprimem um livro e manda para essa uma pessoa. Cada uma pessoa que compra, vai lá, eles imprimem um livro e manda para essa uma pessoa. Isso não existia antes. Eu tinha que fazer 1.000 livros, 2.000 livros e levar tudo para casa e não tinha jeito, tá? Então é isso. A Maisa colocou aqui o nosso WhatsApp, tá, gente? Vocês podem, quiser mandar direto, tá? O WhatsApp. Alguém tem mais alguma dúvida, amores? Então, eu espero mesmo, assim, que vocês tenham aí ficado mesmo com essa ideia de, caraca, dá para fazer, vamos fazer. Não, vocês me deixaram com coceira agora pro feriado, pelo amor de Isso, Deus. mas o objetivo... Eu tô querendo descansar, agora é minha cabeça fritando. Brincadeira. Mas, Jéssica, você acha que a pessoa da trilha não vai ser estratégica? Eu tô com a Mica desde 2020, amiga. Eu pensei, vamos fazer na quarta, porque a galera vai escrever o livro no feriado. Entendeu? Quem for para a praia vai ficar lá fritando, conversando com as pessoas, falando, gente, eu vou escrever um livro. Entendeu? Porque é isso, gente. A partir do momento que a gente entende que é capaz, a gente entende que é possível, galera, voa. E aí vai ser lindo. Tem ajuda, né, Stê? Não né? tá sozinho. Exato. Estão aqui, gente. O que vocês precisarem, vocês chamam a gente. Júlio, pode falar, meu amor. Tô abrindo a câmera aqui. Boa noite. Cara, curti muito massa, já vim com essa ideia já. Tirar uma dúvida, a viabilidade de quem compra, por exemplo, o meu curso, receber através da Amazon como bônus o livro, existe isso? De alguma forma a gente pode usar isso de maneira cruzada para se beneficiar de algum ranqueamento também? Algo do tipo, não?
você não consegue. Aí você consegue, por exemplo, eu quero fazer uma compra super na Amazon, eu posso colocar num preço super barato. Olha só a estratégia, olha a estratégia. Você botou na Amazon, livro físico, e ele vai custar R$50. Você põe lá R$50. Você não conta para ninguém, mas você deixa ele a R$1,99 amanhã. Aí você vai lá e compra 100 exemplares. Você recebe todos na sua casa e envia para os seus mentorados. Só que o ranking que você vai subir na Amazon, porque alguém comprou, não no dia gratuito, mas no dia pago, comprou 200 livros, é absurdo. Aí você leva para sua casa e ou você manda, ou você contrata alguém. Hoje a Maisa já teve bastante isso também. A gente já teve pessoa que a gente contratava para serviço de 1, 2 dias para poder fazer, embalar e tal, e enviar, né? Mas daí você leva para sua casa, você autografa para os seus mentorados e depois você manda para eles. Show de bola, Show. massa demais. Fala, Alja! Você já está vendo o seu livro pronto, Alja? Sua tarde de autógrafos? Eu vou querer. Não, eu até tenho ideia mesmo de escrever um livro do trabalho, mas a pergunta agora é sobre outra coisa. É sobre um livro que já existe, um livro físico de poesias, há muitos anos. Você acha que tem como colocar na Amazon e ranquear dessa forma para ele ter alguma saída por lá? Teria que fazer para o digital, né? Transformar ele para o digital. Mas ele no físico, você tem ele com você? Como é que é? Hoje você tem produção dele ou não? O livro da minha filha, ela lançou um livro de poesia aos 18 anos. E isso, eu já tenho 39. E na época a gente vendeu, ela hoje tem alguns volumes só, isso já tem muito tempo, né? A gente não fez uma segunda tiragem e tal, mas é um livro muito bonito. E eu fico pensando que se ela está com ele parado, talvez ela pudesse arrumar, né, fazer um esquema igual e colocar na Amazon. Vocês acham que, por ser um livro já passado, dá certo? Não tem nenhum problema, pode, com certeza, sem problema. Inclusive, ela tem um segundo livro escrito que nunca foi lançado. Que nunca não é hora de botar para o mundo, no digital pelo menos. Né? Gente, a Amazon não cobra... A Amazon não cobra para você colocar o livro, tem uma porcentagem depois que fica com eles, igual a Hotmart, mas você não paga nada para colocar lá, então assim, você tem zero de investimento inicial, né? Então, assim, dá super para fazer, Alja, pegar esse conteúdo dela de antes, fazer toda essa estratégia para fazer esse livro, ou até montar toda essa estratégia para vender o combo dela, o livro 1 com o livro 2. Vou falar com ela, se ela interessar, e a gente entra em contato. Fala para ela, eu já faria o combo, ó, já vi o combo aqui. É um livro que ela fez aos 18 anos e o livro que agora ela vai lançar aos 39, os dois juntos. Ai, que lindo. Tá, joia. Obrigada, gente. Parabéns demais. Muito obrigada, legal. Meu amor. Obrigada, gente. O que vocês precisarem, então, vocês entrem em contato com a gente, tá? Dúvidas que vocês tiverem aí. O que a gente quer mesmo é que vocês pensem que é possível, tá? E que pode agregar muito, muito, muito no serviço de vocês, na venda de curso, na venda de mentoria, na venda de tudo que a gente tem, tá? Pra gente, tem feito toda a diferença por aqui, tá bom? Mais alguma coisa, dona Maisa? Não? Não? Obrigada, gente, para todos que estão aí. Vocês viram que a Maisa fala tanto quanto eu, né, gente? Já tá Obrigada, chorando, meninas, né? arrasaram. Só uma última pergunta. Essa estratégia, essa apresentaçãozinha que vocês colocaram, por acaso, não é? Eu sei que não é uma obrigatoriedade, mas vocês divulgariam isso? Esse materialzinho que vocês Sim, a gente colocou no início da aula, eu vou colocar aqui de novo. Tá, eu que não vi, desculpa. Imagina. Vou colocar aqui Coloca de novo aí. para você. Que daí dá para dar... Aí, ó, a gente disponibilizou. Aqui, vocês conseguem ver. Perfeito, meninas. O mapa Obrigada, mental. arrasaram, viu? Lindo trabalho. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Beijo. Ô, gente, quem tá aí, puder aparecer só para a gente tirar um printzinho aqui antes de vocês irem embora, galera. Aparece aí. Só para a gente dar um print. Tá todo mundo pititico mesmo, não tem problema. É pititico, nós estamos todo mundo pititico. É pelo menos para a gente dar um print quem tá aqui neste momento. Só um minutinho. Eu dou um minutinho. Olha lá, apareceu meus alunos. Pera, Pro. Tô perando, gente.
Olha lá, peraí que a Jéssica vai abrir. Isso, galera, aparece aí, seus lindos. Olha, agora a gente lembra, ó, Fernanda, lembro dela da trilha, mas só pelo nome eu não lembrava, não. Ó, Você não beleza. sabia quem era a Fernanda? Das telas, menina. Ela precisa do livro das telas. Não, mas eu não lembro, não relacionei o nome ao Nome crachá. pessoa. Para Ô, crachá. Júlio, abre aí, Júlio. Ô, Júlio, pressão, Ô, Júlio. só um pouquinho, bora aí. Tá, beleza. Aí, a Jéssica conseguiu, só falta você, Júlia. Aí a Ana. Gente, olha lá, beleza. Todo mundo sorrindo. Atenção, senhoras e senhores. 3, 2, 1, tcharam! Que lindos! Nossa, gente, vocês ficaram um arraso, lindos demais, ó. Obrigada, meus amores. Foi um prazer estar com vocês, viu? Mais neste momento que vocês precisarem, vocês nos chamem, tá bom? Manda pra gente que a gente posta. Ah, que delícia! Eu mando. Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom feriado para vocês.